Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do novo Toyota Corolla Cross XRX 2.0 Flex 2025. Esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor como os consultores de vendas. O SUV chegou com algumas mudanças no mercado, como o novo bloco óptico dos faróis, nova grade frontal, novas rodas. O sistema de segurança Toyota Safety Sense teve aprimoramentos, também a abertura eletrônica do porta-malas e teto solar nas versões topo de linha. Essa versão conta com um interior mais claro, trazendo mais requinte, recarregamento de celular por indução, sem fio, novo painel digital de 12.3 polegadas e o polêmico freio de estacionamento passa a ser eletrônico com função brake hold e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes do SUV da Toyota, partindo aqui dos seus faróis, que tem um novo bloco óptico nessas versões XRX e GR Sport. A luz de condução diurna em LED aqui ao centro, todo o conjunto óptico é em LED, aqui a luz de condução diurna também acima com esses 4 pontos, que também é a indicação de seta aqui, como vocês podem ver, progressiva. Canhão de foco projetor de longo alcance, com sistema comutativo automático dos faróis alto e baixo. Todo detalhe aqui em preto brilhante e cromado que realça essa parte do farol, realmente fica bem destacada. A mudança aqui visual na parte frontal aqui da grade acima, com esses vincos bem aparentes, com essa peça em preto brilhante. Agora ele conta com 4 pontos do sensor de estacionamento dianteiro e traseiro com alerta de proximidade no painel. Depois eu mostro para vocês lá no interior, e um ponto importante nas versões XRX e GR Sport. Ele conta com suporte de frenagem de estacionamento, ou seja, identificando o objeto estático ali na parte de estacionamento, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo. Isso é bem interessante, depois eu mostro para vocês lá no interior. Toda essa parte aqui do para-choque em preto fosco, onde temos a abertura aqui na horizontal, localizado o farol de neblina aqui em LED. Essa peça mais abaixo aqui na cor do veículo, e aqui esse detalhe com as aberturas de ar em colmeia na grade frontal, que é um detalhe interessante aqui na mudança de visual, e essa parte cinza metálica com os detalhes cromados aqui. Você tem o logo translúcido da marca, onde temos aqui o sensor com o radar do sistema Toyota Safety Sense, que recebeu aprimoramentos, identificando veículos, pedestres e também ciclistas. Veículos e pedestres ele identifica durante o dia e à noite. Ciclista somente durante o dia, que agora conta com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC com função stop and go e mudança de faixa involuntária. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla Cross. A sua motorização é 2.0 Flex aspirado com 175 cavalos com torque de 20.8 kgfm a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção direta e indireta. Ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT Direct Shift, que vai simular 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Ele teve mudanças referentes à legislação de emissões e perdeu 2 cavalos, agora conta com 175 ao invés de 177 como era anteriormente. Porém, não alterou em nada no 0 a 100 aqui do modelo. Referente também à parte de consumo, ele tem um tanque de 47 litros, o consumo rodoviário em torno de 11,6 km por litro na gasolina, consumo urbano em torno de 13,3 km por litro. Autonomia com tanque de combustível 540 km em uso urbano e 620 km em uso rodoviário. Vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os dados técnicos aqui do modelo. No capô, manta acústica, também entra a parte do painel e do motor para diminuir o ruído no interior do Corolla Cross, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Se você estiver gostando desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida e não esqueça de hypar esse vídeo para que possa aumentar o engajamento aqui no canal. Os detalhes aqui na parte lateral começam pelas rodas, que foram atualizadas para esse modelo XRX, com um detalhe aqui da parte diamantada das bordas vindo até o centro, porca antifurto que já acompanha o modelo aqui de série. O perfil dos pneus continua o mesmo, 225, 50 rodas de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão aqui do Corolla Cross, que mede 4,46 m de comprimento, e o vão livre de solo também não teve alteração, 16,1 centímetros de altura nesse SUV. E tem aqui toda a parte da saia lateral, as bordas aqui na caixaria de roda, todos os detalhes são em
preto fosco. Aqui esse vinco bem aparente na parte lateral, terminando com contorno, também um vinco da primeira porta até a segunda porta. Você vai perceber também esse detalhe aqui com outro contorno aqui terminando lá na parte da lanterna traseira. Aqui na coluna A, esse detalhe em preto fosco, essa parte com essa moldura cromada que atravessa da coluna A até a coluna C, essa parte mais abaixo aqui do retrovisor em preto fosco, repetidor de seta, ele teve um aprimoramento. Agora ele conta com sensor de ponto cego e tráfego cruzado nessa versão topo de linha e também GR Sport. E também rebatimento eletrônico e automático quando você aciona na parte aqui do controle remoto. A cor predominante aqui acima é um preto metálico, então tem a parte da maçaneta também na mesma cor do veículo. Na coluna B esse detalhe em preto fosco, a régua aqui na parte do teto que é em cinza metálico e teto solar para essa versão topo de linha. Na coluna C, esse detalhe com a inscrição Corolla Cross e a suspensão traseira continua sendo com eixo de torção. E agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira aqui do modelo para vocês. Os detalhes aqui na parte traseira começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel e também suporte de frenagem de estacionamento, que depois eu mostro para vocês lá no interior. A parte do para-choque todo com detalhe em preto fosco, com um refletor noturno para ajudar na visibilidade, e aqui esse aplique que é na cor do veículo. Mais abaixo aqui temos o escapamento que não teve alteração, continua da mesma forma como o modelo 2024. As lanternas saem da lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação é em LED, exceto a luz de indicação que é halógena, toda essa moldura em preto brilhante. E aqui vocês vão notar essas mudanças aqui na parte visual, somente na versão XRX e GR Sport. Na tampa traseira, esse vinco que vai fazer um formato, harmonizando lá com a grade frontal, a inscrição Corolla Cross, XRX e o logo com os detalhes cromados. Também você conta aqui com limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, o spray de limpeza aqui dos vidros, o spoiler integrado aqui na cor do veículo com antena Shark Fin ali na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, basta apertar o botão aqui ao centro, que é uma novidade aqui para o modelo. Ele vai fazer a abertura eletrônica aqui do porta-malas, que conta com 440 litros aqui nesse SUV médio. Aqui você tem a esteira que você pode estar puxando aqui para estar cobrindo as bagagens, iluminação halógena, também aqui os ganchos do lado esquerdo e direito com capacidade de 2 kg para você colocar algo para que não fique solto aqui no interior. Novidade aqui também é esse detalhe com a bandeja que já vem de série, aqui um item genuíno da Toyota. Você pode estar puxando aqui, tem um kit de ferramentas, também o step de uso temporário com a roda em aço para você fazer a troca se necessário. Toda essa parte do tampão aqui em preto fosco com a alça, e aqui você tem também a opção para fazer o fechamento eletrônico e manter travado, e o fechamento eletrônico, e aí você já aperta, ele faz aqui o fechamento. Câmera de ré que depois eu mostro para vocês. Sistema anti-esbarramento, vai evitar que você tenha ali uma parte com a colisão aqui na tampa traseira, 2 pontos referente à iluminação de neblina aqui em LED, e o detalhe também. Na parte de segurança ele conta com freios a disco nas 4 rodas com ABS, com EBD e ABAS e assistente de rampa, e 7 airbags no total, sendo 2 frontais, de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos traseiros, começando pelo entre-eixo. São 2,64 m, 6 a menos do que o Corolla Sedan. O banco aqui do motorista eu coloquei todo para trás. Vamos centrar aqui para mostrar para vocês a questão do espaço, em torno de 2 dedos, como vocês podem ver na imagem. Lógico, ele tem um entre-eixo 6 cm menor do que o sedã. A parte do teto teve mudança. Anteriormente essa versão era preto, passa a ser mais claro, trazendo mais requinte com a opção dos bancos aqui também mais claros. Teto solar para trazer mais luminosidade aqui no interior. E outra mudança também, não sei se vocês lembram, a parte do painel, essa parte lateral aqui das portas, os revestimentos eram todos nessa cor creme, agora passa a ser cinza. Tem essa mudança na parte do interior também. Aqui portas e vistas somente do lado do passageiro, saída de ar-condicionado para a fileira do banco traseiro com 2 tomadas USB do tipo C. Isso vai trazer mais comodidade para quem vem aqui atrás na fileira do banco traseiro para recarregar um celular, por exemplo. Revestimento dos bancos aqui é em cor ecológico com a linha aparente, toda essa parte de perfuração aqui para ficar mais marcante. Vou mostrar ainda para vocês a fileira dos bancos traseiros. Você tem cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, encosto de cabeça também, descansa-braço com opção aqui para 2 porta-copos. Um detalhe que mudou também aqui, ó, essa parte com um tecido ultra suede marrom para fazer uma diferenciação aqui no modelo. Também isofix com a fixação das cadeirinhas infantis do lado esquerdo, lado direito, alerta de afivelamento de cinto de segurança para os ocupantes que estão aqui atrás.
Puxando essa parte aqui, você consegue rebater os bancos, ele é bipartido 60 por 40, então você consegue estar tendo essa opção aqui também. E duas opções, ó, você consegue colocar o banco dessa altura que tá aqui, ó, tá vendo que lá atrás tá mais deitado, ou você deita um pouco mais, você ganha um ângulo e mais conforto para quem vem aqui para a fileira do banco traseiro. Também essa parte com revestimento aqui em couro bem macio ao toque, essa parte aqui também bem macio ao toque cinza, com a costura aparente, os puxadores aqui que são com detalhe prata, acionador do vidro elétrico com a função autodial, sobe com um toque só, uma segunda opção de porta-copos aqui e também o alto-falante aqui na porta do Corolla Cross. A sua chave é do tipo presencial, com a inscrição Corolla Cross, do outro lado esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de maneira mais fácil no estacionamento. Ele vai soar o alerta, a abertura eletrônica do porta-malas e também a parte aqui com alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao veículo através da Smart Entry. Agora eu quero mostrar os detalhes da fileira dos bancos dianteiros. Você tem aqui uma soleira com a inscrição Corolla Cross, iluminação azul e também branca. Isso já vem de série aqui no veículo, é um item genuíno. A abertura aqui da parte do tanque de combustível são 47 litros, a inscrição Corolla Cross. Não temos mais o polêmico freio de estacionamento no pé, depois eu mostro para vocês. Aqui a abertura do cofre do motor, a abertura também aqui da parte da tampa traseira do porta-malas. E como temos o painel de 12.3 digital, agora ele conta com a tecla Odotrip. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla Cross XRX 2.0 Flex 2025, que já está em funcionamento. Temos aqui uma tela digital de 12.3, depois eu mostro para vocês os detalhes. Uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, sistema Harman Kardon, intuitivo ao toque. O sistema de som não tem assinatura Harman, somente a multimídia. Os detalhes aqui com as teclas laterais aqui, que são 4, opção Home, aumentar ou diminuir o volume e mudar aqui entre Android Auto e Apple CarPlay para você fazer a parte das mudanças de tela. Aqui você tem a opção de mídia, AM, FM, estações de rádio favorito, Bluetooth, projeção de tela, enfim, você consegue ter esses detalhes. Referente aqui ao veículo, você tem informações de rota, velocidade média, tempo decorrido e autonomia aqui de combustível. Do outro lado, consumo combinado. Então você tem aqui as médias de consumo, histórico referente à viagem para você estar fazendo o acompanhamento também. Referente ao telefone, pareou aqui, ele já vai fazer a conectividade via Bluetooth com Android Auto, Apple CarPlay sem fio, atendimento de telefone celular aqui no volante, então ficou mais fácil para você fazer a utilidade. E configurações gerais, dispositivos, equalização de som que você consegue fazer o acompanhamento por aqui e também a parte com configurações referente ao sistema do veículo que você consegue fazer toda a alteração. Não estou conectado aqui com Android Auto, se eu tivesse já teria as telas aqui com os ícones referente ao smartphone que você está utilizando. Ele não tem TV digital nem GPS integrado, mas por conta do Android Auto e Apple CarPlay você consegue utilizar Waze e Google para fazer da melhor forma que você achar melhor. Já os detalhes no console central, toda essa parte em preto brilhante, cinza, ar-condicionado do tipo digital, 2 zonas, então você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra para o lado do passageiro. Aqui você consegue ligar o ar-condicionado, fileira do banco traseiro para acionar, reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora. Aqui onde você vai direcionar o fluxo do ar-condicionado, aumentar ou diminuir o fluxo, modo econômico, aquecedor do vidro traseiro e aqui do para-brisas. Então você tem essas opções para estar utilizando. Botão Start-Stop para fazer ignição aqui no veículo. Abaixo aqui os detalhes no console central é prata, também esse detalhe preto fosco, preto brilhante e prata. Aqui os detalhes que você tem como novidade é recarregamento de celular por indução sem fio, isso é uma novidade aqui para o modelo, e também uma tomada USB do tipo A convencional para você estar colocando o pendrive preferido ali para ouvir a tua música. Também opções aqui, ó, você tem o detalhe para estar fazendo o modo Power, então você aperta aqui, ó, que legal, já vai mudar ali, ficar vermelho para fazer a mudança de marcha ali de uma forma mais rápida para você ficar com um giro maior no motor. Apertou mais uma vez, ele volta para o modo normal ou modo eco. Então você tem esse dispositivo aqui conjunto com a intuitividade da tela que realmente fica bem bacana. Você tem a opção também para estar ativando ou desativando o controle de tração e estabilidade aqui no modelo, lembrando que ele tem assistente de rampa também. Aqui você tem a opção com câmera de ré, que você tem as linhas dinâmicas somente de distanciamento, não quando inclina o volante aqui para aparecer entre as laterais. Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, então você tem os pontos aqui como eu falei para vocês. Coloquei um objeto ali atrás. Falei para vocês que ele tem um sistema
referente à parte de estacionamento, suporte. Então quando eu solto aqui, ó, ele vai identificar o item e vai fazer a frenagem semi-autônoma, vai aparecer freio ali, porque ele identificou o objeto aqui atrás. Isso é um item de segurança bem interessante. Modo drive aqui, você vem à frente, coloca para o lado esquerdo as trocas manuais, para frente da primeira à décima, para trás as reduzidas, para você utilizar numa descida de serra, para retomada de curva, uma ultrapassagem com mais segurança, enfim, você tem essas opções para estar utilizando. Novidade aqui é freio de estacionamento eletrônico, que você tem essa opção também com a opção Hold, ou seja, eu apertei aqui, ó, eu já posso soltar o freio aqui, que o veículo não vai à frente, mesmo engatado no modo park ou drive, enfim. Isso ajuda muito naquele pare-siga do trânsito, para você estar ali no dia a dia. Então realmente favorece bastante para você utilizar essa função. 2 porta-copos, aqui o descansa-braço eu consigo puxar à frente. Não sei se vocês lembram anteriormente, essa parte aqui era cinza, agora passa a ser bege. Você consegue abrir aqui, tem um detalhe aqui com todo espaço para estar utilizando, e também uma tomada 12 volts e todo o revestimento em couro com a linha aparente. Já aqui na fileira do banco dianteiro, o revestimento dos bancos é em couro também, com a parte lisa aqui aparente com a costura, o couro ecológico com essa parte bege, com os pontilhados, essa parte lateral para trazer mais conforto, o detalhe marrom para trazer justamente aqui um destaque para a parte do banco, regulagem de altura de cinto de segurança, as alças no teto, o quebra-sol com a opção do espelho que quando você puxa aqui já acende a iluminação halógena na parte do lado do motorista e também do lado do passageiro, retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir o reflexo de um carro vindo com farol alto atrás de você à noite, é um item de segurança interessante. Apertou aqui, você tem iluminação halógena, aqui você consegue simplesmente elevar o teto, manter assim. Aqui do outro lado você já faz a abertura do teto solar. Ele tem um sistema também anti-esmagamento. Colocou um dos dedos aqui, ele vai evitar que você tenha ali uma das partes da mão esmagada. Isso é interessante também. E o alarme volumétrico aqui no interior. Caso você queira deixar algo que se mova, aqui no veículo não vai disparar o alarme. Referente aqui a parte do painel, aqui é bem macio ao toque, com essa parte cinza, costura aparente. Aqui você tem porta-luvas, ele desce bem devagar para você utilizar. Todo o detalhe aqui em preto brilhante e prata no difusor do ar-condicionado. Aqui já é com plástico rígido, os alto-falantes ali no sistema de som. Toda a parte do painel aqui no plástico rígido com esse detalhe em preto fosco. Já aqui você tem os comandos da porta do motorista com os vidros elétricos, com os 4 com a função auto-down, sobe com um toque só. Trava dos vidros elétricos, também a trava das portas, rebatimento eletrônico aqui do retrovisor, basta apertar essa parte do botão, ou você deixa no modo automático, ele vai fazer o rebatimento quando você acionar a chave ali com o alarme do carro. Também aqui a regulagem interna dos retrovisores do lado esquerdo e direito, posicionada aqui pela letra L e R. Os retrovisores nós temos sensor de ponto cego e tráfego cruzado, que é uma novidade aqui para o modelo que não tinha anteriormente. Na parte do painel você consegue ajustar o facho do farol. Por ser um sedã médio, você consegue colocar mais peso e você consegue regular a parte do facho do farol. Aqui faz parte do sistema Toyota Safety Sense, farol alto e baixo comutativo. Já mantive ativo aqui com essa opção verde, ou seja, quando vier um veículo contra você à noite, ele vai abaixar automaticamente. Passou o veículo por você, ficou escuro, ele volta para o farol alto automaticamente, trazendo muito mais comodidade para você que está dirigindo, com certeza. A sua direção é eletroassistida, com regulagem de altura, regulagem de profundidade, todo o acabamento aqui bem macio ao toque com essa parte em couro. O volante tem os comandos de som, comandos de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Do outro lado aqui também os detalhes do comando de som para você passar as rádios ou a música que você está ouvindo. E aqui acima faz parte do sistema Toyota Safety Sense, que teve aprimoramentos, como eu falei para vocês, identificando pedestres, ciclistas e também veículos. Pedestres e veículos ele identifica durante o dia e a noite, ciclistas somente durante o dia. Aqui você tem o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, que conta com a ACC, que tem o sistema Stop and Go, ou seja, ele vai fazer a parada 100% do veículo e quando o veículo à frente prosseguir o caminho, ele vai prosseguir na velocidade que você demarcou. Isso é um item bem interessante. Aqui a mudança de faixa involuntária, que se você não der seta para o lado esquerdo e direito, informando que está saindo da faixa de rodagem, ele vai te dar um alerta sonoro e visual informando que você está saindo ali da faixa e ele vai fazer a correção ali automática para que você permaneça na faixa de rodagem. Mas se você ficar toda hora saindo da faixa, ele vai te dar um aviso para você colocar as mãos sobre o volante, pois ele está percebendo que você está oscilando muito. Aqui esse botão faz parte do pré-colisão, que se você não tomar uma medida evasiva ali no trânsito, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, identificando a opção de risco. Ele vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo
ou danos mais severos. Isso é um sistema de segurança bem interessante aqui, na minha opinião, referente a esse modelo. E também sistema de oscilação ao volante. Vamos supor que você está fadigado, dirigindo muito tempo ali, ele vai também te dar um alerta sonoro e visual, aparecer uma xícara de café ali informando que você pode causar um acidente se você continuar dirigindo com o veículo de forma sonolenta. Isso é bem interessante também. As mudanças aqui no pedal shift para você fazer as trocas manuais se necessário, e o painel digital, que é de 12,3 polegadas, que é uma novidade aqui para o modelo também. Então você tem toda a parte aqui de informativo de conta giros, velocímetro digital, indicação de câmbio, temperatura exterior, relógio, também o velocímetro de forma digital. Aqui o marcador de tanque de combustível, que é 47 litros, marcador da temperatura do motor. Então você tem odômetro total, trip A, trip B, média instantânea, enfim, você tem todos esses parâmetros. Colocando aqui seta para o lado direito, ele já vai mudar aqui, ó, modo eco, tempo de informação, tudo ao centro aqui na tela. Posição 3, ele vai mudar aqui, ó, parte com a rádio, o trip A, trip B, a velocidade média. Então você tem esses detalhes também para estar percorrendo. Se eu segurar a tecla aqui ao centro, você tem as opções aqui com o sistema de segurança, as mensagens, e eu vou alternando aqui. E eu posso entrar em configurações, e na parte de configurações aqui eu consigo ajustar a parte do painel digital, o fundo ali da parte do painel, caso você queira mudar. Então vou colocar aqui estilo do medidor, então eu tenho inteligente, tenho casual, tenho o robusto e também o esportivo. Então eu consigo mudar essa parte de fundo. E também o tipo de medidor, vocês percebam que ele tem os dois arcos ali, consigo colocar com um arco só aqui ao centro, ou se eu não quiser arco nenhum, quiser manter ali a tela limpa, conforme eu estou mostrando aqui, ele vai ficar dessa forma. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Corolla Cross XRX 2.0 Flex 2025. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.